Olá, pessoal. Então, vamos fazer um resumo das aulas que a gente teve durante a semana, que é sobre o capítulo 9, citologia e envoltórios celulares. Então, citologia é o estudo das células. Essa palavra veio do grego, na qual cito significa célula e logos estudos. Então, desse lado, a gente tem exemplos de células vegetais, e nela a gente consegue enxergar a parede celular, que é essa estrutura aqui mais fortemente corada, e os núcleos. Aqui são exemplos de células animais, na qual a gente vê a delimitação das células e conseguimos ver o núcleo também. E o estudo da citologia só foi possível graças à invenção dos microscópios. Então, coisas que a gente não conseguia enxergar a olho nu, a gente consegue enxergar com o uso do microscópio. Nesse exemplo, a gente tem um dos primeiros microscópios que foram criados. Aqui é um microscópio bem simplesinho, mas que foi possível analisar o estudo da célula. Então, ele está observando aqui uma célula vegetal, uma folha. E aqui a gente tem um microscópio mais moderno, que a gente consegue enxergar através do uso de corantes, com muito mais nitidez. Então, esses microscópios modernos, que são mais comuns, que a gente encontra até na nossa escola, são chamados de microscópios ópticos de luz. E ele vai ser chamado de óptico de luz porque ele vai ter uma combinação de lentes e dos feixes de luz que vão atravessar essa lente. Então, esses microscópios, eles sempre são compostos por uma lente chamada objetiva, que vai ser uma lente de aumento, e uma lente chamada ocular, ou chamada de lente de ampliação. Aqui é onde a gente vai colocar os nossos olhos. Aqui na base vão sair os feixes de luz. Então, esse feixe de luz ele vai atravessar o objeto, a gente coloca o objeto aqui. Esses feixes de luz atravessam o objeto, atravessam a lente objetiva, atravessam a lente ocular, e a gente consegue observar com maior nitidez e um maior aumento. Esse exemplo aqui seria um microscópio mais simplesinho, ele seria como se fosse uma lupa, só que uma lupa mais moderna, mais precisa do que aquela lupa que a gente conhece no dia a dia. A lupa que a gente conhece no dia a dia, ela vai usar somente a iluminação local e a lente que a gente vai colocar. Essa aqui, ela trabalha todo com lentes e feixes de luz. Esse outro microscópio aqui, ele também é um microscópio óptico de luz, ele também vai ter a lente chamada lentes objetivas, que vão estar aqui nesse chamado revólver, e ele vai ter essas lentes no plural. Por quê? Porque ele vai vir com várias lentes com diferentes resoluções. Então, desde aquela que a gente enxerga mais de longe até aquela mais próxima. A gente coloca o objeto aqui, nesse local chamado platina, e aqui vai ter a fonte de luz. Então, aqui vem a fonte de luz, saem os feixes de luz, atravessam o objeto que a gente colocou aqui. Nesse tipo de microscópio, a gente coloca os objetos na forma de lâminas ou microlâminas. A luz atravessa e a gente consegue olhar aqui nas objetivas, de acordo com a resolução, e que vai atravessar até chegar na ocular, que vai dar uma maior ampliação. Então, todos esses microscópios, eles vão trabalhar o uso de lentes e de feixes de luz. Então, se a gente conseguisse observar através desse microscópio uma célula vegetal de cebola, por exemplo, a gente veria mais ou menos assim. Nesse primeiro exemplo, seria as células sem nenhum corante, então a gente enxergaria pouca coisa, a gente praticamente só enxergaria a parede celular aqui, ó, e o citoplasma. Já se a gente corasse com esse corante chamado azul de metileno, a gente conseguiria enxergar a parede celular mais forte ainda e o núcleo da célula. Já com corante vermelho neutro, a gente consegue enxergar a parede celular, o núcleo e alguns vacúolos. Os vacúolos vão ser locais onde vão ter depósitos de águas, íons e pigmentos na planta.
Nesse exemplo aqui, é para a gente diferenciar uma célula vegetal e uma célula animal. Então, a gente vê aqui, ó, as células vegetais são células alongadas, possuem parede celular e muitos vacúolos. Essas bolinhas verdes são os cloroplastos, as organelas responsáveis pela fotossíntese, que a gente vai estudar mais para frente. E aqui a gente tem um exemplo de uma célula animal, é uma célula mais redonda. Então, a gente consegue enxergar a delimitação, que é a membrana plasmática, o núcleo, o citoplasma e as organelas com bem pouca nitidez. E além dos microscópios ópticos de luz, vamos ter também os microscópios eletrônicos, que são microscópios muito avançados, muito modernos, que ao invés de usar feixes de luz, eles vão usar feixes de elétrons. Então, essa coluna aqui, ó, é para gerar os feixes de elétrons. E lá dentro vai ser colocado o objeto que a gente quer estudar. Esse objeto vai poder ser visualizado aqui através dessa lente objetiva, dessa lente ocular, ou através do computador, gerando imagens em preto e branco ou na escala cinza. Depois que essas imagens são captadas, elas podem ser coloridas artificialmente pelo computador. Então, desses microscópios eletrônicos, nós vamos ter dois tipos, um chamado de transmissão e um chamado de varredura. Nos microscópios de transmissão, vão ser colocadas lâminas cortadas em fatias bem finas, para que o feixe de elétron possa atravessar o objeto que a gente quer ver. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de bactérias, e os feixes de elétron, eles atravessaram essa lâmina, então a gente consegue enxergar dentro do objeto, dentro da bactéria. Já os microscópios de varredura, eles conseguem analisar as superfícies do objeto que a gente quer estudar. Então, aqui é a superfície das bactérias que a gente está vendo aqui em cima, são as mesmas bactérias. Então, para cada tipo de estudo, de experimento, vai ser usado o microscópio de acordo com o que você quer visualizar. Então, se você quiser visualizar dentro de um objeto, você vai colocar num microscópio de transmissão, e se você quiser olhar somente a superfície, você vai colocar num microscópio de varredura. Aqui é um exemplo do coronavírus. Então, temos aqui um microscópio de varredura, na qual a gente pode observar a superfície do coronavírus. Aqui é uma célula. Provavelmente é uma célula, um glóbulo branco, né? Uma célula de defesa do nosso organismo. E aqui no microscópio de transmissão a gente consegue olhar dentro do objeto que a gente quer estudar. Então aqui a gente consegue enxergar dentro do vírus, do coronavírus. Nesse exemplo a gente pode diferenciar os microscópios. Então aqui a gente tem uma foto de um microscópio óptico de luz, porém foi usado um corante, o corante azul de metileno. Então a gente consegue ver alguns detalhes, porém de forma mais ampla. Aqui no microscópio de transmissão, a gente consegue enxergar dentro de um espermatozoide e as estruturas que é formado. E aqui no microscópio de varredura, a gente consegue enxergar a superfície dos espermatozoides. Nessa tabela, a gente pode comparar o que é possível ver desde o olho nu até o que não é possível enxergar nem com o microscópio mais moderno que existe. Então, a gente tem, por exemplo, o que a gente consegue enxergar a olho nu, aqui seria uma mosca. Com o microscópio óptico de luz, a gente consegue enxergar algumas células e algumas bactérias. Com o microscópio eletrônico, conseguimos ver um vírus, como a gente viu lá, o coronavírus, e até moléculas de DNA. Porém, os átomos a gente ainda não consegue enxergar nem com o microscópio mais moderno. Então, tudo que a gente estuda até hoje dos átomos, a gente estuda um modelo de átomo, que a gente acredita que seja um átomo, porque ainda não conseguimos visualizar nem com o microscópio.
E se a gente está estudando a citologia, a gente tem que estudar a teoria mais importante que compõe a citologia, que é a teoria celular. A teoria celular, ela afirma que todos os seres vivos são formados por células. Então, as células, elas vão ser consideradas unidades morfológicas e funcionais de todos os seres vivos. Então, todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Os vírus, lembrando, não são formados por células, mas eles vão usar as células para fazer a sua reprodução. Então, os vírus, eles não são formados por células, não são considerados seres vivos pela teoria celular, mas eles necessitam das células para conseguir produzir cópias dele mesmo. Agora vamos ver os envoltórios celular, ou seja, as membranas que fazem a limitação das células. Então, todas as células elas vão encontrar-se individualizadas e vão ser separadas por esses envoltórios. Todas as células vão ter uma membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é o envoltório celular mais importante das células. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma célula e aqui uma membrana plasmática. Então, a gente já viu alguns detalhes na outra aula, né, dos fosfolipídios. Então, os fosfolipídios, eles são compostos por uma região polar e uma região apolar, formando aqui no centro uma região hidrofóbica, ou seja, uma região que não permite a entrada de água. Vamos encontrar na membrana plasmática também proteínas, que podem ser chamadas de proteínas transmembranas, ou seja, quando elas atravessam toda a membrana plasmática, de um lado ao outro, ou proteínas periféricas, são proteínas que elas ficam em polos da membrana plasmática. Ela pode ficar voltada para dentro da célula ou para fora da célula. E aqui vamos encontrar glicídios, ou seja, moléculas de açúcar que vão formar o glicocálice. A membrana plasmática, ela é chamada de modelo do mosaico fluido. E por que ela é chamada de modelo do mosaico fluido? Porque ela possui uma fluidez, então a gente consegue ver a membrana plasmática como algo fluido. Quando a gente desenha ela, é como se fosse somente uma foto, mas se a gente pudesse filmar, a gente veria mais ou menos dessa forma, ela como algo fluido. E ela vai receber esse nome de mosaico porque ela vai ter diferentes componentes que vão compor, formando como se fosse um mosaico. Então, aqui está mostrando a fluidez dela. Uma característica muito importante da membrana plasmática é chamada de permeabilidade seletiva. Ou seja, ela vai ser permeável somente a algumas moléculas e não a outras. Então, ela vai controlar rigidamente o que vai poder entrar e sair da célula. Então, nesse exemplo, a gente vê aqui, ó, uma membrana plasmática. Aqui no centro é uma região hidrofóbica. E aqui conseguem passar alguns íons e algumas moléculas para dentro da célula ou vice-versa para fora da célula. Nesse caso, a gente está vendo um lipídio passando, porque ele é lipossolúvel, então ele consegue atravessar essa região hidrofóbica. Já outras moléculas, elas batem aqui e não conseguem atravessar a membrana. Aqui temos um exemplo de uma proteína, né? Então, essa proteína, ela permite com que algumas moléculas que não conseguem atravessar através da membrana, consigam atravessar através dessa proteína, sendo chamadas de proteínas transportadoras. Então, nesse exemplo, ele está mostrando a passagem de uma molécula de frutose, ou seja, de um açúcar. Então, ela vem aqui e consegue atravessar através da proteína. Esse aqui é um exemplo de uma proteína. Aquela era um exemplo de uma proteína carreadora. Aqui é uma proteína especializada para passar moléculas de água. Então, essa aqui é chamada de proteína de canal.
Então, as proteínas elas vão ser muito importantes na membrana plasmática, porque elas vão auxiliar na passagem desses íons, dessas moléculas, que não conseguiriam passar somente através da membrana. Então, cada proteína dessa vai ter uma função específica. E a gente vai chamar elas de proteínas transportadoras, ou seja, elas vão fazer o transporte desses íons ou dessas moléculas. Então, lembrando, alguns íons, algumas moléculas vão conseguir atravessar a membrana plasmática e alguns vão precisar de uma proteína para conseguir fazer esse transporte, seja de fora para dentro ou de dentro para fora da célula. Já aqui nesse exemplo, a gente tem um envoltório chamado glicocálice. Esse glicocálice, ele é um envoltório externo, ele vai estar voltado para fora da célula, e ele vai ser formado por moléculas de glicídios. Glicídios são açúcares, né? Então, uma outra forma de chamar açúcar seria chamar de glicídio, lembra da glicose, que é a molécula de açúcar. Então, essas moléculas se unem, formando essas bolinhas aqui, que vão dar origem ao glicocálice. Então, se essas moléculas de glicídio se ligarem a um fosfolipídio, ela vai ser chamada de glicolipídio, e se ela ligar a uma proteína, vai ser chamada de uma glicoproteína. E o conjunto de todos esses glicídios em volta da célula vai ser chamado de glicocálice. O glicocálice vai ter várias funções muito importantes para a célula. Além de proporcionar uma resistência à membrana plasmática, ou seja, vai constituir uma barreira contra agentes físicos e químicos, formando como fosse uma proteção, um escudo da célula, vai ter a capacidade também de reconhecer outras células, ou seja, cada célula vai ter sua quantidade de glicídios diferentes. Além disso, ele vai ter a capacidade de reter nutrientes e enzimas ao redor da célula. Então, aqui a gente está vendo a parte de fora, né, da célula, e aqui é um líquido. Então, aqui ficam vitaminas, hormônios, diversos tipos de nutrientes que esse glicocálice vai reter aqui perto para quando a célula precisar utilizar, ou seja, fica retido na hora que ela precisar. Esses nutrientes eles podem passar ou através da membrana plasmática ou através de proteínas. Outro envoltório externo da célula é a parede celular, que é uma estrutura rígida que vai dar proteção para a célula. Porém, essa estrutura a gente só vai encontrar em bactérias, plantas e fungos, não vai ser encontrada na célula animal. Então, aqui a gente tem um exemplo da parede celular, ela é uma estrutura bem rígida. No caso das plantas, ela é feita de celulose. Então, a celulose da planta, aquela que é fabricada do papel, é feita dessa parede celular. Porém, além da parede celular, eles também têm membrana plasmática. Então, esse verde claro aqui seria a representação da parede celular, e esse verde mais escuro seria a membrana plasmática. Ela vai estar por dentro da parede celular. Aqui dá para ver um vacúolo, ó, bem nitidamente nessa célula. E agora começa o transporte através das membranas.